E aí, pessoal, bora viajar no tempo? Hoje a gente vai lá para o século XIX, uma época de pura confusão, para conhecer o cara que olhou para todo aquele caos e pensou: acho que dá para organizar isso. O nome dele era Auguste Comte, e ele acabou inventando uma ciência inteira no processo, a sociologia. Pois é, essa sensação de que tudo tá uma loucura não é de hoje. Agora, se liga. Imagina viver numa época em que tudo, política, trabalho, a vida em si, estava virando de ponta cabeça ao mesmo tempo. Bem-vindos ao século XIX, o palco onde a sociologia nasceu. Para a gente entender o nascimento da sociologia, primeiro a gente precisa investigar o cenário. Pensa que nem numa cena de crime, sabe? Tava uma bagunça tão grande que precisava de um detetive para juntar as peças e sacar o que tinha acontecido. Olha, foi uma coisa atrás da outra, uma verdadeira tempestade. Primeiro, o iluminismo e as revoluções burguesas chegaram questionando tudo. Logo depois, a Revolução Francesa veio e literalmente cortou a cabeça da monarquia. E, para fechar com chave de ouro, a Revolução Industrial chegou com tudo, mudando para sempre o jeito que as pessoas viviam e trabalhavam. Do nada, uma galera saiu do campo e foi para as cidades procurar emprego. O problema? As cidades não estavam nem um pouco prontas para isso. O resultado foi um caos. Um crescimento super desorganizado, gerando problemas sociais numa escala que ninguém nunca tinha visto antes. E aí a vida que antes era no ritmo do sol passou a ser ditada pelo apito da fábrica. Duas novas classes sociais surgiram com força. De um lado, os donos das fábricas, do outro, uma massa de trabalhadores. E com isso, nasceram novas e gigantescas desigualdades. No meio dessa confusão toda, as tradições, a religião, os costumes que organizavam a vida, tudo começou a ruir. A sociedade estava em crise. E era como se um manual de instruções para consertar as coisas tivesse sido rasgado. Claro que as pessoas sempre pensaram sobre a sociedade. Não é novidade. O ponto é que as ferramentas antigas, as velhas formas de explicar o mundo, simplesmente não funcionavam mais para essa nova realidade super complexa. Vamos ver por quê. Pensa bem. Gigantes como Platão e Aristóteles tiveram ideias incríveis sobre política e justiça. Só que eles estavam analisando um tipo de sociedade muito diferente. Os problemas da era industrial eram de outra escala, sabe? Miséria, exploração, era um jogo completamente novo. Faltava alguma coisa. E aqui está o pulo do gato. As análises antigas não eram científicas, eram baseadas na filosofia, na religião ou no puro achismo. Para decifrar essa nova sociedade, era preciso um método, algo rigoroso, objetivo, baseado em fatos. É aqui que o nosso protagonista entra em cena. Auguste Comte olhou para toda aquela bagunça e teve uma ideia. E se a gente estudasse a sociedade do mesmo jeito que um cientista estuda a natureza? O Comte estava vendo o sucesso da física, da biologia, e pensou, peraí, se a ciência consegue explicar o universo e os seres vivos, por que não usar ela para explicar e, quem sabe, consertar a sociedade? Ele se propôs a ser o cientista do social. A filosofia dele ficou conhecida como positivismo, e a ideia central é bem direta. Para a gente conhecer a verdade sobre qualquer coisa, incluindo a sociedade, a gente precisa observar os fatos, coletar dados, procurar padrões. Sem especulação, sem eu acho que, só ciência. O plano dele era ousado. Primeiro, observar a sociedade como se fosse um organismo vivo. Depois, encontrar as leis, as regras fixas que fazem a sociedade funcionar. E por último, usar esse conhecimento todo para guiar o progresso e criar uma sociedade mais organizada. E agora, uma fofoca filosófica para descontrair. No final da vida, o Comte levou essa fé na ciência para um outro nível. Ele ficou tão pilhado com a ideia de ordem que propôs criar uma religião da humanidade, com direito a santos cientistas e rituais baseados na ciência. Uma ideia, digamos, bem peculiar, mas que mostra o quanto ele apostava no poder da ciência. Ok, o Comte abriu a porta, mas a sociologia foi muito além. E para quem está estudando para o Enem, tem uma ferramenta que é essencial. Pensa nela como uma chave mestra para pensar como um sociólogo. Anos depois, um sociólogo chamado C. Wright Mills deu nome para essa super ferramenta, imaginação sociológica. Basicamente, é a habilidade de olhar para a nossa própria vida e entender como ela é influenciada por coisas muito maiores, como a economia do país, a política, a história. Um exemplo deixa tudo mais claro. Uma coisa é pensar, puxa, não consigo um emprego. Isso é um problema pessoal. Outra coisa, bem diferente, é se perguntar, por que tanta gente jovem como eu está com dificuldade de arrumar emprego agora? É conectar a biografia individual
com a história da sociedade. Entender essa virada de chave, gente, é ouro nas provas. Certo, mas na prática, o que a gente ganha com isso? Por que essa matéria é tão importante para a vida e para os estudos? Bom, a sociologia investiga basicamente tudo à nossa volta. Ela nos ajuda a entender por que as famílias mudam, como a escola nos molda, como o poder funciona, por que existe tanta desigualdade. Ela estuda as regras, visíveis e invisíveis, do jogo da sociedade. E aqui vai a dica de ouro para o Enem. A prova não quer só que se saiba o que aconteceu, mas principalmente por que aconteceu. A sociologia é a disciplina que treina exatamente esse olhar, essa busca pelo contexto, pelas causas mais profundas das coisas. No fim das contas, foi isso que o Comte começou. A criação de uma ferramenta poderosa para a gente não aceitar o mundo como ele parece, mas para investigar como ele realmente funciona. É tipo uma lente de aumento para a realidade social. E para fechar, fica a reflexão. Que grande força social, a economia, a tecnologia, a cultura está, nesse exato momento, influenciando as escolhas, os sonhos e os desafios na vida de cada um de nós? Pensar sobre isso já é o primeiro passo para botar a imaginação sociológica para funcionar.